Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Vou estar aqui fazendo mais uma análise de vendas de mangás, os principais lançamentos, alguns lançamentos novos aí que a Jump fez nesse mês de novembro, então acompanhe para ver como é que anda aí alguns desses mangás, algumas estreias também aí que teve. Acompanhe o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, estamos quase batendo 1000 inscritos, então sua ajuda é sempre muito importante. Vamos ver se a gente consegue pelo menos bater 800 até o fim do ano, mas se a gente conseguir os 1000, aí sim, melhor ainda. Então, sem enrolação, vamos lá, né? Começando primeiramente, vamos falar das estreias da Jump. O menos vendido foi o Asteroid Guild, que lançou o volume dele, o volume 1. Inclusive, as vendas foram tão poucas que nem sequer foi ranqueado aí pelo ranking Oracle. Então, a Asteroid Guild realmente, para não ter dados divulgados, é porque ele realmente vendeu muito baixo. Diria aí com a média de 1500 aproximadamente, no mínimo pelo menos, né? O mangá já foi cancelado, acho que foi essa semana ou semana passada, se não me engano, mas já foi, então não vai mudar muita coisa. Outro mangá que não vai mudar muita coisa é o Fabricant 100, lançou 2 volumes, o primeiro volume 4, que vendeu 2166 e o volume 5 que vendeu 2270. Ambos os dois volumes já foram lançados de uma vez para fechar logo a história. O mangá já foi encerrado há alguns meses atrás, então aí só encerrou de vez. Pelo que eu fiquei sabendo, não tenho certeza disso, mas acho que o volume final, não sei se é exatamente o volume final, mas teve um capítulo extra aí, não sei o certo se isso é oficial, então não leve aí como oficial mesmo. Mas pelo que eu fiquei sabendo, não sei o certo. De qualquer forma, Fabricant 100 vendeu muito baixo, porque o mangá que já era cancelado, então não fez muita diferença. O mangá já vendia muito ruim, uma estreia muito ruim. Se ele conseguir fechar um mês com 4.000, acho que já vai ser muito. Tenmaku Cinema vendeu 2.985 no seu volume 3, se não me engane. Vendas muito baixas, também um outro que já está cancelado. Então, o outro que não faz tanta diferença assim. Agora, vamos passar agora para os mangás que não foram cancelados, né? Pelo menos. Já falamos aí de alguns cancelados, agora vamos falar para outros que não estão. O primeiro deles é o Boku no Hero. Ele vendeu no seu volume 15 nessa semana de estreia, 12.108 exemplares. Inclusive, esse volume de Boku no Hero, essa estreia dele, foi uma estreia um pouco mais acima da média que ele viu alcançado. Normalmente é 8, 9, 10, esse aqui foi 12. Então foi realmente uma estreia um pouco acima. Não sei se a partir da próxima semana ele vai voltar à sua normalidade nas vendas, mas essa aqui foi uma estreia um pouquinho melhor. Vamos ver se isso é um sinal positivo de um acréscimo nas vendas. Não vejo nenhum motivo, pelo menos aparentemente, para ter esse pequeno aumento das vendas, porque o mangá que ele mantém sempre a mesma constância, do nada tem um aumento, mesmo que seja pequeno, sem ter nada divulgado, anime, pelo menos até onde eu sei, nada assim para crescer as vendas. Então não sei ao certo o motivo, talvez semana que vem ele venda um número aí que chega à normalidade dele. O volume 2 de Kill Blue vendeu na sua estreia 14.342, uma estreia muito positiva. Esperar que venha crescer ainda mais, venha vender mais do que o volume anterior vendeu. Então estarei aqui analisando e observando cada um dessas vendas aí semanais de Kill Blue. Tem também o Sakura Family do seu volume 20, que vendeu 15.765 exemplares. Uma coisa é certa, que o Sakura Family não está mais conseguindo manter o seu nível de vendas. Ele já caiu muito, só vendo com os volumes anteriores ele vendeu na estreia uns 20.000, 18.000, agora tá com 15.000 estreando. Então realmente o Sakura Family não tá mais conseguindo nem se segurar nas suas vendas, então ele tá só perdendo cada vez mais e mais números nas suas vendas. O anime, quando sair, talvez melhore isso, ou pelo menos consiga travar ele no nível, no mínimo. Se isso não acontecer, aí já é sinal que o Sakura Family não tá dando mais. O autor já anunciou que a obra tá chegando ao seu final, então a obra se encerrando, eu acho que vai ser o mínimo, né? Porque se ela continuar, eu acho que o que vai fazer é que a Jump vai, por si só, fazer o que o autor encerra a obra, porque as vendas realmente não estão dando mais certo. A esperança realmente é só o anime mesmo, né? Deus e os Samurais, seu volume 13, vendeu 25.830, uma estreia um pouquinho acima da média. Então realmente isso melhorou um pouco, mas é a mesma coisa, né? Talvez aconteça a mesma coisa com o Boku no Hero. Vamos ver como é que vai ser as próximas semanas. Então aí é só uma questão de tempo mesmo, né? Por enquanto uma estreia um pouco mais positiva, mas esperar um pouco mais os próximos dados de venda. Sakamoto Days com 59.824 também teve uma elevação nas suas vendas. Enfim, Sakamoto Days pelo menos vendeu um pouco acima. Normalmente ele está estreando na média de 40, 45. Esse aqui passou dos 50, então uma estreia muito boa.
Agora, Boku no Hero, que também teve uma estreia muito positiva, ele vendeu 321.625. Normalmente ele estava segurando uma média de 250, quase 300 mil. Esse aqui ultrapassou a margem de 300 mil exemplares, então realmente uma estreia muito boa. Se ele vender pelo menos no mínimo uns 150 na próxima semana, ele já vai conseguir vendas melhores do que ele já vinha conseguido. Então, se continuar com essa margem boa aí nas vendas desse volume, ele pode fechar um mês aí, no mínimo com uns 500 mil até ultrapassar essa margem, 550. Se tudo der certo, mas eu acho que eu tô sendo bem mais positivo, ele pode chegar a 600 mil, mas eu acho que aí já é outra coisa e acho que bem difícil. No máximo entre 500 a 550 mil, o que sinceramente é muito bom, né? 1 milhão de exemplares, o Boku no Hero é muito popular. E o mais vendido foi logicamente ele, o One Piece. Quando ele lança volume novo, não tem jeito, ele acaba sendo mais vendido. Mas, mesmo eu falando aqui com respeito às vendas, né, que alguns mangá teve vendas elevadas, o One Piece não foi o caso. Ele vendeu 890.494 essa semana. E sinceramente, faz muito tempo que eu não vejo One Piece vendendo menos de 1 milhão na sua estreia. Pra falar a verdade, teve um volume sim que ele vendeu menos de 1 milhão. Esse aí foi um dos volumes aí do arco de Wano. Mas tirando esse volume, nem lembro a última vez que o One Piece vendeu menos de 1 milhão de exemplares. O outro que eu falei, que vendeu menos, ele vendeu em torno de 900 mil. Esse aqui na média de 800, quase 900, né? Mas quase a mesma coisa. Mas realmente é uma venda um pouco mais baixa. Isso vai mudar alguma coisa? Não. O mangá estreou com quase 1 milhão, então realmente é um negócio muito bom. Mas é um dado bem importante, né? O One Piece não estreou na sua normalidade, esse volume. Logicamente, as próximas semanas ele vai conseguir manter sua média. Se tudo der certo, ele vai fechar mais uma vez na margem de 1,5 milhão. Mas isso aqui é uma coisa que, um ponto aqui, né, que o One Piece acabou deixando aqui. Torcer que isso pelo menos não venha acontecer novamente. Apesar de que, como eu falei, isso não vai mudar em nada de tão popular esse mangá é. Já para a terceira semana de vendas da Magazine, dos lançamentos ainda, que esses daqui estrearam em outubro ainda estão em lançamento, ainda não completou um mês aí, 30 dias de vendas. Temos aí o Sora de Mayumi, que vendeu 1.828 essa semana, totalizando 19.709. Como sempre, o Sora de Mayumi mantém essa margem entre 15, 20, um pouco mais de 20, né? Então ele mantém sempre esse mesmo nível aí. Um mangá que está crescendo é o Gachakuta, seu volume 8 vendeu essa semana 4.242 e já totalizou 23.735. Como falei, Gachakuta tem tido um acréscimo de volume aí lançado a cada novo volume, então isso é muito importante. Esperar que venha crescer ainda mais nos próximos volumes. Talvez próxima semana ele possa vender média de 2.000 aproximadamente, então vai fechar esse primeiro mês na margem de 25 mil. Então, para mim, são vendas boas, né? O mangá está conseguindo finalmente crescer um pouco a mais do que era nos primeiros volumes. A Magami-san vendeu 2.415 e totalizou 29.963. É um pouco a menos do que ele já chegou a vender nos seus primeiros volumes, mas ainda, na minha opinião, são vendas boas. Eu acho que ele pode sim recuperar as vendas anteriores quando o anime chegar e tudo mais. Então, pra mim é só questão de tempo, né? Já o Megami no Café Terrace vendeu 3.175 essa semana e totalizou 39.876. Obra essa que já teve uma primeira temporada do anime e agora só esperar a segunda temporada, que vai vir ano que vem. E são vendas que, na minha opinião, são muito boas. Ele vai fechar o mês provavelmente na margem de 40 mil. E agora só torcer que isso venha ainda aumentar nos próximos volumes, que eu acho que tá tendo potencial sim, se o mangá é para crescer ainda mais. Kakoi Nazuki vendeu 5.490 e totalizou 49.017 exemplares. Vai fechar com 50 mil, né, aproximadamente. Semana que vem ele pode chegar a vender em torno de 2.000 aproximadamente, no mínimo, ao que parece, né? Isso vai ser o suficiente, pelo menos, para o mangá fechar com 50 mil exemplares aí nesse volume, nesse primeiro mês. São vendas boas. Também outro mangá que já não vende mais dos seus primeiros volumes, mas ainda assim são vendas boas, na minha opinião. E o Mokoshiro Kunionkishi, o mangá esse que está tendo um anime de exibição, será que teve alguma mudança nas vendas? Aparentemente não. Esse volume nessa semana vendeu 9.302 e totalizou 54.701. O anime não fez a obra ganhar algum boost. Se ganhou algum boost, foi algo bem mínimo mesmo, que não foi tão grande ou tão, nem sequer a ponto de ser reparado tanto assim. Mas Mokoshiroko
ele tem vendas que na minha opinião são boas, só não são tão grandes quanto a obra principal, que é a Nanatsu no Taizai, mas ainda assim são vendas boas, né? E o mais vendido da Magazine essa semana foi o Shangri-La Frontier, que vendeu 9.746, totalizando 99.118, que vai sim fechar na margem de 100 mil exemplares. Vendas ótimas, vendas boas, e pode crescer ainda mais a partir do próximo volume. Esse volume aqui lançou aí na estreia do anime, né? Eu acho que no próximo ele pode pegar bem mais que 100 mil exemplares. Torço eu que isso realmente venha acontecer. E aí eu vou ficar só na expectativa mesmo, né? O lançamento do volume 16. Eu quero saber qual é as suas expectativas com relação a o mangá e o que você está achando do anime de Shangri-La Frontier. Já a Jump Plus teve alguns lançamentos, alguns mangás sendo lançados, volumes novos, e alguns outros que já estão só crescendo cada vez mais, né? Temos o Wild Strawberry, que vendeu no seu volume 1 1.354, um mangá novo estreando aí, com vendas que sinceramente foram bem baixas. Banou, volume 4, vendeu 1.557. Shintoki, o volume 5, vendeu 1.835. Kuchiga Saketemo vendeu no seu volume 10 1.887. O Satiroku vendeu no seu volume 1 2.225. Pelo menos uma estreia melhor que o Strawberry, pelo menos, né? Já o Yomichi vendeu o seu volume 4 3.488, e o volume 6 de Winter Wars vendeu 22.609, dando um acréscimo aí um pouco melhor. O Winter Wars vem crescendo bem aos poucos aí. Serhantai Kimi no Boku vendeu o volume 5 31.276, outro mangá que vem crescido muito aí nos seus volumes e vem se destacado muito bem. Esses dois primeiros aí acho que são os dois mangás da Plus, pelo menos entre os novatos, né, que vem se destacado muito bem. São dois mangás com bastante potencial para fazer grande sucesso no futuro. Você já conhece algum desses mangás? Quais são as suas expectativas quanto a eles? E com respeito ao Magazine Jump, quais são os mangás que você espera que consiga crescer ainda mais a sua popularidade? Eu tenho aí algumas expectativas com respeito a alguns mangás e espero muito que, por exemplo, a Jump consiga lançar um grande sucesso. Teve aí uma leva nova de mangás lançados, talvez lance mais alguns outros. A Jump está precisando realmente de um mangá que se destaque em popularidade, sucesso, em vendas e tudo mais. Por enquanto, tudo que ele consegue são vendas, são popularidades medianas e com crescimento bem lento. Vamos esperar que isso venha acontecer, que isso venha melhorar. E comente aí o que você achou, qual desses mangás aí você torce aí que consiga ser um grande sucesso. Enfim, o vídeo é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E eu fico por aqui, a gente então se vê no próximo vídeo.